noite. Cláudia, da CF, Marketing Digital para a Saúde. E hoje estamos aqui com o Dr. Fábio Vetcher, cirurgião do aparelho digestivo, e com um convidado muito especial que vai falar de um assunto que as pessoas têm muito interesse. O Dr. José Arthur Sampaio, cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista. E o que vai ser o nosso assunto? Tratamento endoscópico da obesidade. Boa noite, doutores. Boa noite, Cláudia. Boa noite, José Arthur. É um prazer enorme estar aqui hoje à noite com vocês. Enfim, tudo para discutir um assunto tão interessante e vibrante como é justamente o tratamento endoscópico da obesidade. Né? Segunda-feira nós tivemos aqui a presença ilustre do Dr. Felipe Koleski, um dos próximos presidentes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, enfim, da direção da Sociedade Brasileira, e ele estava justamente nos explicando e nos dando dados da incidência da obesidade aqui no Brasil, né? Onde a gente tem praticamente metade da população adulta com algum tipo de obesidade, quer seja sobrepeso, quer seja obesidade, então, grau 1, 2 ou 3, né? Se a gente pensar em termos populacionais, isso atinge praticamente 20% da população inteira brasileira, né? Que é 50% dos adultos e cerca de 20% da população brasileira. Então, isso é muita gente sofrendo de e eu estou considerando apenas um dos males, que é a obesidade. Porque a obesidade acaba gerando tantas outras complicações, desde hipertensão, diabetes, fígado gorduroso, né? E isso passa a ser um efeito, então, cascata em termos não só de malefícios à saúde da nossa população, como também custo social, custo privado de cada um dessas pessoas. Não só um custo financeiro, mas um custo de vida, né? Na contramão de tudo que a gente está preconizando no mundo afora, né? Que é o aumento da longevidade, o aumento da qualidade de vida, e aonde a gente, por um fato pontual, que é, no caso, a obesidade, acaba gerando tantas e tantas outras complicações que tiram longevidade, nos dão mais complicações, nos tiram qualidade de vida. Tá? Então, assim, vários procedimentos têm sido agregados nos últimos anos, desde a videolaparoscopia, agora o robô, vindo, então, agora a cirurgia metabólica, mais recentemente, desde 2017, e agora o professor Sampaio geralmente vai nos brindar aí com a mais nova tecnologia no tratamento da obesidade, que é justamente o tratamento endoscópico, né, da obesidade. Professor Sampaio, estou aqui para aprender e eu ter como é que eu posso dizer, uma visão futurística aí de como, não só futurística, porque já é presente no Brasil isso, né? O professor Sampaio fez os primeiros aqui no Brasil, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né, sobre o tratamento endoscópico da obesidade. Tudo contigo, chefão. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é muito bacana estar com vocês. Né? É prazer falar para amigos. E esse é um tema muito bacana, né? Porque realmente tem ganhado muito assim, vamos dizer, as manchetes do tratamento minimamente invasivo para pacientes com obesidade. Uma coisa muito importante da gente falar e de deixar ressaltado é que esses procedimentos, de uma maneira geral, eles não estão ainda na nossa rotina, né? Não estão nem na rotina das autorizações de planos de saúde. Alguns deles, alguns procedimentos, eles têm pareceres favoráveis às suas realizações pelo Conselho Federal de Medicina, outros nem tanto. Alguns, vamos dizer assim, métodos ou devices, eles têm já autorização da Anvisa, outros estão sob autorização, estão sob regulamentação. Então, a gente ainda está com coisas para serem resolvidas, né? Recentemente, aqui, o próprio comitê da gastroenterologia, da endoscopia, e com parecer positivo da cirurgia aqui do Conselho Regional de Medicina,
deu um parecer favorável a um dos procedimentos que nós vamos falar, né, que seria o procedimento de gastroplastia endoscópica, mas tem coisas ainda que estão engatinhando, tá? Então tem coisas ainda que estão muito no início. A endoscopia tem apresentado um papel sensacional nisso, não só, eu gostaria de deixar aqui, não vai ser o tema dessa nosso bate-papo aqui, mas não só no tratamento dos pacientes com obesidade, mas também no auxílio das complicações que podem ocorrer no pós-operatório dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, né? Então, a endoscopia tem apresentado um papel muito relevante nesse sentido. E algumas coisas também até em pós-operatórios tardios, em que a gente vê algum reganho de peso, né? Em que a própria também endoscopia tem um papel bastante interessante nesses pacientes. Tá? Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem informal, que a gente vai bater no papo, e eu pensei em apresentar para vocês algumas imagens, alguns tópicos para a gente conversar, né? E aí sim, acho que depois a gente pode esmiuçar mais um ou outro procedimento, mas eu gostaria de fazer uma coisa um pouquinho mais ampla no início, pelo menos para a gente ter centrar um pouquinho onde vai ser a nossa conversa. Não sei o que vocês acham, pode ser assim. Perfeito, ótimo. Até para nos localizar aí, a gente pode ter uma noção melhor de tudo. Ótimo. Tá. Então eu vou compartilhar a minha tela do meu computador. Qualquer coisa vocês me chamem de volta, tá? Tá. Então vou botar aqui o compartilhamento. Vamos ver aqui se vai ficar bacana. Vocês estão vendo atrás de mim aí, tá armando o temporal. Sim, a gente está vendo os relâmpagos. Estamos com um pano de fundo tétrico. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá legal? Tá legal, a gente está vendo. Tá. Então vamos lá. Eu acho que esse conceito aqui, o professor Fábio já tinha colocado isso, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho o que é obesidade mórbida, né? A obesidade mórbida tem esse conceito assim, que é um conceito duro, né? Com essa situação do IMC maior que 35, com comorbidades, ou o IMC puro acima de 40, né? Ele também citou do aumento da prevalência mundial, né? Isso nós estamos falando de obesidade mórbida, né? É importante a gente levar em consideração que as causas são sempre multifatoriais, e aqui eu quero deixar um detalhe muito importante. O paciente com obesidade mórbida, ele tem que ser considerado e ele tem que se reconhecer como um paciente com uma doença crônica. O paciente com uma doença crônica é aquele paciente que pode ou não ter resposta a diferentes tipos de tratamentos. Isso a gente vê muito, né, quando a gente trata de pacientes com hipertensão arterial, em que a gente tem que ajustar a dose, alguns pacientes respondem, outros não, com pacientes com diabetes mellitus. Então, realmente o paciente com obesidade chamada mórbida, ele tem que entrar nesse rol dos pacientes com doença crônica. E aí a gente coloca os pacientes naqueles segmentos de respondedores e não respondedores. Então, quando a gente tem uma doença crônica, nós temos várias alternativas de tratamento. É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje, né? Falar exatamente sobre essas possibilidades em relação à obesidade. Onde é que a endoscopia apresenta o seu principal papel? Então, a gente tem aquelas classes de obesidade, né? A classe 1, aquele paciente que ainda não chegou na obesidade chamada mórbida, ainda não está naquele índice, vamos dizer assim, de aceite à cirurgia, que é o classe 1. O classe 2 já tem a cirurgia, a classe 3 também, e a gente não vai entrar nesses pacientes para discutir tratamento endoscópico. E por que a gente não vai entrar no paciente de classe 2 e classe 3? Porque a cirurgia ela já está muito bem fundamentada, muito bem solidificada como a alternativa terapêutica de escolha para o tratamento da obesidade classe 2 e 3. Bom, mas nós vamos discutir os tipos de procedimentos cirúrgicos? Não, nós não vamos entrar nisso. Nós vamos simplesmente dizer que o paciente com obesidade classe 2 e 3 tem indicação cirúrgica. E o professor Fábio também citou há pouco que agora tem a doença metabólica. Então, alguns pacientes de obesidade classe 1 já estão também indo para o tratamento metabólico, com indicação cirúrgica. Né? Vocês devem ter
também já ter tido essas conversas anteriormente, né, com o colega que me antecedeu. Então, eu acho que não vamos também entrar nisso. O que nós vamos ficar é o que eu posso oferecer do ponto de vista de obesidade classe 1 para esses pacientes. E esses pacientes do ponto de vista endoscópico. Tá? Uma outra imagem também aqui, muito interessante, que a gente pode olhar, o mapa mundi. Então, a gente vê a prevalência de obesidade nos continentes. Vocês vejam que isso aqui já não é mais verdadeira, essa imagem. Ela já passou. Nós tínhamos o Brasil aqui de 10 a 20, mas ele já não está mais nisso. Ele está indo aqui de 20 a 30. Né? Então, ele já está batendo aqui e buscando os Estados Unidos. Né? É aquela coisa que a gente sempre imita muito os americanos, nós também tentamos imitá-los nisso. Né? Estamos indo buscá-los aqui. Pode falar, professor. Não, nada. É o tipo de imitação que a gente não gostaria de ter, né? Exato. Exatamente. Nesse momento. É a cópia do mau exemplo, né? Mas infelizmente é isso que a gente tá vendo, né? Então a gente está indo para esse ponto de prevalência de obesidade, né? Olha só, uma outra situação muito interessante é que esses pacientes, muitas vezes, os pacientes que têm uma obesidade, um sobrepeso, eles obrigatoriamente necessitarão desses profissionais por perto. Porque quanto mais nós agregarmos multi-especialidades, multiprofissionais, nós vamos ter uma melhor resposta. Isso eu não tenho dúvida alguma. É aquela situação de dizer, não, a gente resolve com um tratamento só, não é verdade. Tá? E a endoscopia, quando se fala em tratamento endoscópico para a obesidade, fica mais claro ainda a necessidade de um acompanhamento nutricional, de um acompanhamento psicossocial, para que esse paciente ele não escape daquelas necessidades fundamentais para que a sua resposta seja uma resposta satisfatória. Tá? Muito bem. Então, o que nós podemos oferecer do ponto de vista de tratamento endoscópico? Então, vamos lá. De novo, pessoal, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou entrando em obesidade mórbida, tá? Nós estamos falando de pacientes que tenham obesidade grau 1, certo? Guardadas exceções e guardadas bem definidas exceções, nós podemos indicar, por exemplo, este método, que é o balão intragástrico, para pacientes que já apresentem obesidade mórbida. E quando é que seria isso? Eu poderia estar indicando, por exemplo, o uso de um balão num paciente que tem uma obesidade grau 3 ou um super obeso, em que eu tenho que tentar fazer uma ponte para a redução deste peso, facilitando a cirurgia desse paciente. Né? Então, eu usaria um balão, que é um procedimento temporário. O que é o balão intragástrico? O balão é isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Né? É um balão de silicone, ele é preenchido com soro fisiológico, ele é colocado de maneira muito rápida e sob observação endoscópica. Nós conseguimos, então, colocar o balão dentro da câmara gástrica, e ele, dentro da câmara gástrica, ele será insuflado, ele será preenchido com essa solução salina, né? E junto dessa solução nós utilizamos o azul de metileno, que é exatamente um corante para que a gente tenha um sinal de alerta em caso de ruptura do balão. Tá? Então esse é o balão intragástrico. Este balão ele vai fazer um efeito de massa, de volume dentro da câmara gástrica. Consequentemente, vai provocar uma saciedade. O paciente que colocar o balão vai sentir saciado precocemente. Ele vai necessitar, obviamente, de um acompanhamento nutricional muito rigoroso. Ele vai precisar de um acompanhamento da parte de quem fez o procedimento, do endoscopista. E este procedimento ele pode ficar de 6 a 1 ano, tá? In situ, certo? A sua colocação é feita de maneira ambulatorial, como a sua retirada também. Tá? Aqui alguns exemplos de balões que eu gostaria de trazer para vocês, né? São vários tipos. Existem balões que nós que nós chamamos de balões ajustáveis, né? Que eles têm este rabicho
e que nós podemos pescar o rabicho dentro da cavidade gástrica, puxar para fora e ajustar o balão, tanto aumentando o seu volume como diminuindo. Existem balões de duplas esferas, né, provocando então tanto a saciedade do fundo como o preenchimento mais do corpo. Existe o balão, que é um balão feito preenchido com ar, e existe hoje, para facilitar mais ainda a vida do paciente, o balão que é deglutivo. Ele não é passado que está aqui à direita, ele não é passado por endoscopia, ele é deglutivo. Então, o paciente deglute o balão, posicionado na câmara gástrica, a gente faz um exame de imagem para verificar isso, uma ecografia no próprio consultório, se faz o preenchimento desse balão e se remove esse catéter, e o balão, aos 4 meses, ele se esvazia espontaneamente e eliminado pelas fezes. Né? Então, esse é um balão que pode ser deglutido. Ok? O que nós temos de resultado com o uso do balão? O balão ele consegue uma perda de peso em torno de 18 a 20% do peso corporal, certo? Então, se nós pensarmos que um paciente tem um sobrepeso, que ele está apresentando uma obesidade grau 1, e aí eu já posso até colocar esses pacientes abaixo do índice de massa de 30, né? Então, como eu falei, o sobrepeso, esses pacientes se beneficiarão muito com o uso desse tipo de procedimento ou de método, melhor dizendo. Então, o balão vai nos favorecer esta perda, vai ajudar o paciente, mas eu friso de novo a necessidade fundamental de acompanhamento muito rigoroso desses pacientes ao longo do tratamento, que pode ser de 6 meses a 1 ano. Tá? Um outro procedimento que tem dois objetivos aqui. É o chamado endobarrier. O que é o endobarrier? Vocês estão vendo aqui que é uma luva, né, que é posicionada no final do estômago, no início do intestino. Na verdade, ele fica posicionado aqui para o antro, junto ao canal pilóreo. E esta barreira evita com que os alimentos tenham contato com as secreções digestivas provenientes do fígado e do pâncreas. Então, o que esta barreira faz? Ela provoca uma certa desabsorção, certo? Não vou entrar aqui em conceitos, que são conceitos bastante complexos, né, que o professor Fábio conhece muito bem, que são os conceitos ou as hipóteses do hindgut e do foregut, que são os esôfagos, o intestino proximal, o intestino distal. Mas existe um conceito em que, se nós evitarmos este contato alimentar aqui no início desta região do intestino, nós temos uma perda de peso. Tá? Nós conseguimos ter perda de peso, às custas, principalmente, de alterações hormonais. Tá? Nós não vamos entrar em detalhe, porque além de ser um assunto complexo, vai ficar muito chato da gente conversar. Mas esse tipo de procedimento, ele, além de conseguir uma perda considerável de peso, ele também tem um impacto, que isso também é um detalhe importante, que daí já considerando as alterações metabólicas, né, do paciente de sobrepeso e de obesidade grau 1, ele tem um impacto na glicemia. Então, o que se tem visto é que esses procedimentos conseguem uma redução glicêmica interessante. Tá? Falta ainda mais estudos, falta ainda mais definição, falta ainda mais casuística. Sim, falta. Mas eu estou trazendo porque é um procedimento interessante. Tá? Este é um procedimento que já está autorizado no Brasil, de novo, frisando que nós não temos nenhum destes que eu mostrei a vocês, e que eu vou mostrar mais adiante, nós não temos cobertura por planos de saúde, certo? Não são procedimentos com cobertura por plano. Este é o chamado Aspire. O que consiste esse procedimento?
é colocado um tubo no interior da câmara gástrica, como vocês podem ver aqui, e esse tubo é exteriorizado na pele, como se fosse a chamada gastrostomia. Tá? O que acontece aqui? O paciente faz a alimentação dele normal e 20 a 30 minutos após a sua alimentação, ele vai abrir este tubo e aspirar o conteúdo que ainda se encontra na câmara gástrica, que eu diria a vocês que é a maior parte do conteúdo. Então, ele aspira isso. E qual é o objetivo desse procedimento? Esse procedimento, o objetivo é não tirar aquela coisa do prazer de comer. Tá? Então, é uma situação tanto quanto, vamos dizer assim, discutível, né? Porque nós estamos deixando o paciente comer e estamos usando um contraveneno, que é tirar esse alimento que lá estava já no trato digestivo, parcialmente já com a sua digestão iniciada, pelo menos a porção da saliva, do esôfago e do estômago já com alguma digestão. Então, o chamado Aspire Assist, poucos casos no Brasil, mas para conhecimento que isso também pode ser feito de maneira minimamente invasiva. Não propriamente endoscópica, né? Não é um procedimento propriamente endoscópico. É claro que nós vamos olhar o posicionamento do tubo por endoscopia, mas não quer dizer que isso tenha o principal resultado é o endoscópio. Um marca-passo que não entra por endoscopia, mas só para trazer. E o que mais hoje nós temos, se fôssemos dizer consolidado junto com o balão, né, é o que eu apresento a vocês aqui, a chamada gastroplastia endoscópica. O que é este procedimento? A gastroplastia endoscópica, ela tenta mimetizar, ela tenta reproduzir, pelo menos em parte, o que ocorre com a gastroplastia de sleeve, a cirurgia bariátrica com a técnica de sleeve. O que é a técnica de sleeve, a gastrectomia vertical? É a tubolização do estômago. Então, o que se desenvolveu foi, utilizando-se de um sistema de sutura endoscópica, chamada de sutura full thickness, que se pega todas as camadas do estômago. Então, a gente faz uma sutura em forma de U e, literalmente, vai fazer uma aplicatura do tecido, fazendo com que esse tecido seja repuxado e plicado, diminuindo, portanto, o lúmen da câmara gástrica. Eu vou apresentar para vocês um videozinho agora sobre isso. Aqui está o aparelho, nós vamos ver um pouquinho melhor. Só mostrando uma imagem de raio-x pós-operatória, vejam, nós, diferentemente da cirurgia, neste procedimento, nós não prolongamos a nossa sutura para o antro, iniciando na incisura angulares. Então, vocês veem que o estômago reduz, mas reduz às custas do seu corpo e parte pequena do seu fundo. Então, faz uma tubolização praticamente do corpo. Tem um raio-x bonito mostrando isso. Tá? Aqui, uma imagem tardia de 24 meses pós-gastroplastia. E o que a gente pode observar aqui nessas imagens? Nós observamos que, apesar do tempo, e apesar dos fios estarem mais à mostra, nós vemos que a distensão gástrica não é uma distensão normal. A tubolização ainda permanece. Então, isso nos dá o resultado a longo prazo, né? Que é exatamente o resultado esperado em torno de 2 anos da sua efetividade. Tá? Aqui uma imagem em 3, né, uma reconstrução de uma ressonância. A gente observa que a tubolização, a diminuição do volume gástrico. É claro, pessoal, nós não estamos comparando isto com a gastrectomia sleeve de maneira alguma. Nós estamos aqui pensando numa redução desse estômago, né, e tendo uma redução considerável de 60% do seu volume gástrico, tá? E que certamente vai impactar com uma perda de peso. Então, eu peço licença, eu vou mostrar a vocês aqui como funciona, como funciona o próprio clipador, vamos dizer assim, o suturador, né?
Então, ele é colocado junto do endoscópio, onde tem essa garra na ponta. Esse sistema, ele carrega e descarrega uma agulha. Então, aqui nós estamos carregando a agulha, ó. A gente vai liberar a agulha com o fio, vejam aqui em cima, né? Esta agulha, então, ela vai ser carregada, ó, carreguei a agulha, e com a agulha carregada, então, nós podemos fazer o início da sutura. Para descarregar a agulha, a mesma coisa, faz o procedimento, descarrega, carrega e descarrega a agulha. Então, o que nós vamos ver? Como é que isso funciona? Perdão. Como é que isso nós vamos trabalhar? Então, aqui tem uma animação. Vocês vão ver como é que... Posso deixar o som? Pode deixar. Então, vamos lá. Então, nós estamos vendo a grande curvatura. Fazemos uma marcação na parede anterior e parede posterior da grande curvatura. Puxa essa região e faz a liberação da sutura. Ó. Fantástico, né? No caso aqui, ele está fazendo uma sutura cruzada, né? Então, ele solta o fio e a gente puxa ele fazendo essa diminuição. Vejam, diminuindo as custas da grande curvatura. Se quisermos fazer uma sutura de reforço, lançamos 3 ou 4 suturas sobre as suturas anteriores. Ficando sempre abaixo da linha Z que divide o esôfago com o estômago. Né? Então, provocando essa redução gástrica e, consequentemente, diminuindo esse volume do estômago, proporcionando, então, uma perda. O que nós podemos falar do ponto de vista... Eu vou fechar minha apresentação aqui para a gente bater um papo agora ao vivo, aqui, ok? O que nós podemos colocar do ponto de vista de perda de peso com a gastroplastia endoscópica? Ela segue um pouco o balão para cima. Então, nós podemos colocar ali dos 18 aos 20 do balão, nós podemos chegar a 18 a 22 de percentual de peso. É um procedimento que é um procedimento minimamente invasivo, realizado de maneira ambulatorial, entretanto, com a necessidade de anestesia geral, obviamente, porque é um procedimento que demanda mais tempo, demanda um treinamento muito maior, né? É um procedimento muito mais trabalhoso do que a colocação do balão, né? Mas de forma também ambulatorial, ou seja, o paciente faz e vai embora. A sintomatologia pós gastroplastia endoscópica ela é mínima. Os pacientes têm praticamente zero de dor, tá? E o que ocorre? Eles sentem, obviamente, no início, um pouco de saciedade, mas nós também não vamos deixar com que esses pacientes tenham uma ingesta vamos dizer assim, de volume alimentar que venha a prejudicar, porque nós temos suturas ali. Então, como a cirurgia bariátrica, ela também requer um acompanhamento nutricional bastante intensivo, né? Daquele início de 30 dias, com uma dieta líquida, tal, e assim progredindo, né? Então, eu acho que o que eu queria trazer um pouco para vocês, para a gente poder, pelo menos, dar uma ideia do que nós temos hoje, do ponto de vista de endoscopia, para oferecer aos nossos pacientes, né? Frisando que a endoscopia não vem aqui para competir com a cirurgia. Ela não vem aqui para tirar o papel do tratamento cirúrgico da obesidade de maneira alguma. Ela vem para ajudar e pegar aquela faixa de pacientes que não tem benefício ou que não podem ainda ser submetidos ao tratamento cirúrgico ou que não querem ser submetidos ao tratamento cirúrgico, mas que necessitam de uma ajuda, porque o paciente com obesidade, muitas vezes ele precisa de ajuda e a gente tem que dar essa ajuda. Ele já passou por
todas as equipes, as especialidades médicas, já fez todos os tipos de dietas, né? E com recorrência da obesidade, com recidiva das suas doenças de base, e que agora nós temos esse armamentário aí que nos vem para ajudar o paciente com obesidade grau 1, e algumas exceções a gente pode colocar nos pacientes de grau 2 e 3. E, professor Fábio, para ti que gosta muito de transplante, e que eu sei que continua sendo uma das paixões da tua vida, a gastroplastia endoscópica, ela, num serviço alemão, ela tem uma boa indicação nos pacientes que têm obesidade e doença hepática crônica, na redução do peso e facilitação do transplante de fígado. Tem uma série de pacientes já tratados dessa maneira, e é uma indicação bastante interessante, né? Para facilitar a vida do cirurgião do transplante. Eu também, como transplantador que fui, sei bem o que é a dificuldade de pegarmos um paciente obeso para transplantar. Exatamente. Então, fico à disposição de vocês aí para a gente trocar mais. Tem uma pergunta que é até bem interessante, né? Como é o pós-operatório da gastroplastia endoscópica? E essa pessoa pergunta, porque na cirurgia bariátrica tem ali os primeiros dias que é dieta líquida, depois passa para dieta pastosa, e como é que é com a equipe multidisciplinar, com a nutricionista? Perfeito. Excelente. É o que eu coloquei ali. A cirurgia, a gastroplastia endoscópica, ela vai seguir a cirurgia bariátrica. Ela vai restringir volume, ela vai restringir caloria. Então, a gente tem que ter um rigor muito grande neste início, né? Porque os 30 primeiros dias são fundamentais para aquela perda de peso. Ela acontece não só pelo procedimento que foi realizado, mas também por esta restrição, que é onde a gente consegue a perda de peso. A gente marca muito isso, que tem que ter um acompanhamento multidisciplinar contínuo. Não é simplesmente assim, fez a cirurgia, terminou, está tudo ótimo, vamos para casa, vida normal. Não é. De novo, frisando e ressaltando. O paciente é um paciente de doença crônica. Teremos o respondedor e teremos o não respondedor ao procedimento. Perfeito. Não sei se eu respondi a questão. Eu acho que sim. Parabéns, professor Sampaio. Eu acho que assim, é fantástico. Eu acho que o que tu colocaste foi muito bem, no sentido de que os procedimentos não devem ser vistos como concorrentes, e sim nós estamos adicionando opções terapêuticas para a mesma doença, né? Então, eu vou usar o exemplo de segunda-feira, da nossa live de segunda-feira, no tratamento do diabetes através da cirurgia metabólica, né? A cirurgia metabólica ela não é concorrente do tratamento clínico do diabetes, ao contrário, é uma ferramenta na mão do endocrinologista, né? Tanto que o cirurgião ele opera e o paciente segue no tratamento com o endocrinologista. Então é mais uma opção terapêutica e cabe aos médicos justamente poder utilizar e saber utilizar esse armamentário todo. Como tu colocaste agora há pouco no paciente com cirrose, que eventualmente está numa lista de espera, e vamos lembrar, várias equipes de transplante não aceitam pacientes para transplante com IMC acima de 30, além do fato de que os pacientes com IMC acima de 30 que necessitam um transplante ou que têm uma doença hepática subjacente já com complicações, elas têm um pior prognóstico, né? Justamente por isso até que equipes de transplante não aceitam esses pacientes para transplante com IMC acima de 30. Não são todos, não estou dizendo aqui que eu pessoalmente aceitaria, né? Mas eu suporto esse posicionamento. Mas há várias equipes que não aceitam. Então, neste momento, em vez de nós estarmos arriscando com um paciente grave um procedimento cirúrgico, o
procedimento endoscópico é perfeito para isso, né? Ele permite que o paciente reduza peso, ele coloca esse paciente numa faixa de risco muito menor e permite, então, realizar o procedimento que vai salvar a vida dele, que é o transplante de fígado, né? Isso nós estamos pegando aqui um exemplo crasso, que é o transplante de fígado, mas eu poderia dar outros tantos exemplos. Nós tivemos até, eu vou citar o nome porque é notório, a mídia toda noticiou, a cirurgia sobre o Romário, né? O nosso senador e ex-jogador se submeteu a uma cirurgia metabólica tendo que tinha um IMC de 28, 29 na época. E houve toda uma crítica em cima disso aí, né? Então, assim, esse é um paciente que se beneficiaria certamente com uma redução do volume gástrico, uma perda importante de perda de peso, e, por sua vez, atrás da perda de peso, vem o melhor controle do diabetes, né? Eu poderia estar citando aqui outros pacientes, como, por exemplo, o paciente que está com 26, 27, 28 de IMC, e evoluindo cada vez mais para uma esteatohepatite, né? Em que na qual ele também se beneficiaria de uma redução brusca de peso, ou vamos considerar 15%, 20% do peso. Até a gente comentou na segunda-feira, a maior parte dos pacientes diabéticos de difícil controle no Oriente possuem um IMC baixo, né? De ao redor de 25, 24, 26, né? E também preconizaram para esses pacientes redução de peso, né? Então, eu acho fantástico um novo procedimento como esse. Às vezes as pessoas olham também, poxa, mas a cirurgia robótica vai concorrer com a cirurgia aberta. A cirurgia aberta hoje para a obesidade praticamente nem se fala mais, né? Mas concorreria com a cirurgia ventilaparoscópica? Não concorre. É mais um armamentário, né? Na evolução, no tratamento desses pacientes. As cirurgias que a gente fazia há 20, 30 anos atrás, a cirurgia bariátrica, elas até podem ser feitas hoje, mas existem coisas mais modernas, como, por exemplo, o próprio sleeve, né? Que foi, apesar de ter sido inventado ainda na década de 90, né? Mas hoje, depois dos anos 2010, 2011, é que ele se popularizou no mundo afora em termos de procedimento cirúrgico validado por todo mundo, né? Então, eu acho fantástico isso. Né? Eu acho que o que tu colocaste frisa muito bem isso, que assim, não são concorrentes, eles se completam em termos de procedimento. Eu acho que também é importante a gente frisar que neste procedimento não é simplesmente eu vou lá fazer uma gastroplastia endoscópica e não vejo mais especialista nenhum. Não, ao contrário. O endocrinologista precisa continuar tratando esse paciente, o nutricionista precisa estar presente, o psicólogo, assim como na cirurgia bariátrica. Aliás, essa seria uma pergunta até, né? A gastroplastia endoscópica, ela é considerada uma cirurgia? Quais os riscos que nós teríamos de uma gastroplastia endoscópica? Bem, a gastroplastia endoscópica ela não é considerada um procedimento cirúrgico, tá? É uma intervenção endoscópica, mas não é considerada uma cirurgia, tá? Os riscos da gastroplastia são os riscos de uma cirurgia, tá? Por quê? Porque a gente tem um paciente que tem sobrepeso, um paciente que tem obesidade, mesmo que seja uma obesidade grau 1, e que vai apresentar as complicações cirúrgicas. Claro que nós não vamos ter as complicações cirúrgicas próprias do procedimento cirúrgico em si, que o sleeve, o bypass, as cirurgias de derivação bilipancreática, cada uma tem a sua característica, a sua complicação peculiar. A gastroplastia também apresenta suas complicações peculiares à gastroplastia, né? Mas elas não são livres de risco, nem tampouco é livre de risco o balão. A colocação do balão também não é um procedimento inócuo, sem risco algum, não. Se nós estivermos colocando desta maneira, nós estaremos mentindo para o paciente, né? Estamos enganando o paciente, tentando vender algo que não é verdadeiro. É baixo o índice de risco, é baixíssimo, de complicações, baixíssimo, de mortalidade, ínfimo. É claro, como todos os outros procedimentos que nós também lançamos mão para tratar cirurgias, procedimentos bariátricos, porque a gente tem que sempre pesar, né? Para quem não sabe muito bem, nós médicos sempre estamos pesando o risco-benefício de um procedimento. E ele só é oferecido ao paciente no momento que eu tenho muito mais benefício do que risco. E isso vale também para medicações, não só procedimentos
invasivos, né? A própria aloterapia cai nisso. Mas o pós-operatório, no sentido de precauções, como nós fazemos na cirurgia, nós também vamos fazer, por exemplo, profilaxia de trombose. Né? Nós vamos usar enoxaparina, nós podemos estar utilizando, depois do pós-operatório, evitar o uso de anti-inflamatórios, nós vamos estar usando analgésicos, que o paciente eventualmente venha ter episódios de dor. Então, é um procedimento invasivo. Não cirúrgico. Apesar de nós passarmos full thickness, ou seja, atravessarmos a parede do estômago, porque a sutura é realizada na serosa, na parte externa do estômago. O que pode, inclusive, gerar algumas situações de sangramento intracavitário e tal. Não vou entrar aqui em detalhes com complicações específicas, mas que tem, obviamente, complicações. Bem, e esse procedimento, como é que ele é em termos de resultados a longo prazo? Ele é um procedimento definitivo? Ele é um procedimento temporário? Como são os resultados na mais tempo? Qual é a base, qual é a hipótese do resultado da gastroplastia? Para o pessoal entender, o estômago ele tem 4 camadas. Ele tem uma camada interna, que é chamada mucosa, uma camada que está abaixo da mucosa, chamada submucosa, a camada que dá estrutura ao estômago, que é a chamada muscular, e uma camada externa, que na verdade ela fica, a gente chama de externa porque ela é externa ao endoscópio, porque ela na verdade ela é interna dentro da cavidade abdominal, né, que é o peritônio, a serosa. Então qual é a base do raciocínio para o funcionamento desse procedimento? No momento em que nós fazemos com que a serosa se junte, veja o movimento das minhas mãos aqui, eu vou juntar a serosa, eu juntei serosa com serosa. Quando eu tenho este procedimento de união de serosa, eu tenho aderência. E esta aderência ela não se desfaz de maneira espontânea. Portanto, o pensamento é que este procedimento, sim, fica de forma definitiva com o estômago tubolizado. Mas como tu muito bem sabes, os pacientes não são todos iguais e nós podemos, em medicina, em cirurgia, em endoscopia, nós podemos somar 2 mais 2 e não chegarmos a 4. Depende muito de cada paciente. Tem pacientes que vão ter essa serosa com a posição por um tempo necessário para fazer a aderência, tem pacientes que não vão conseguir isso. Tem pacientes que fazem aderência e tem pacientes que não fazem. Então entra naquela, como eu disse a vocês, independentemente da nossa habilidade técnica, do nosso conhecimento, vai existir os pacientes que serão respondedores e os não respondedores. Eu acho que isso é um grande ponto também das aspas, cirurgias endoscópicas ou a gastroplastia endoscópica, que ela passou a ser um avanço dentro do tratamento endoscópico da obesidade em relação ao balão, né? Porque o balão, nós tínhamos uma das críticas ao balão era justamente que era um procedimento temporário, né? Que os resultados a médio e longo prazo mostram que depois que tira o balão, a maior parte dos pacientes ganha todo o peso de volta, até mais ainda depois, acabam ganhando mais peso do que tinham antes. Então, assim, sempre foi a crítica de um procedimento temporário. A gastroplastia por endoscopia, ela passa a ser um tratamento com um resultado mais efetivo, sustentado, duradouro, né? Claro, como tu colocaste, 2 mais 2 em medicina nem sempre são 4. Então, nós vamos ter um índice de pacientes que não vão ter uma resposta tão boa, digamos assim, a médio e longo prazo com o procedimento endoscópico. E aí vem a pergunta, mas uma vez um paciente realizando um procedimento endoscópico, ele pode eventualmente depois ser reconduzido por uma cirurgia? Perfeito. Funcional? Sim. A gastroplastia sleeve endoscópica, vejam, ela não inviabiliza nem o próprio sleeve gástrico cirúrgico. Tá? E quanto ao bypass, mais fácil ainda, porque a gente não mexe naquela área que vai fazer o pouch do bypass, que vai fazer a cavidade nova, a câmara gástrica nova, né? Então,
não inviabiliza, não inviabiliza. Baseado nessas coisas novas de cirurgia metabólica e desse conhecimento do hindgut e foregut, né, a gente... Como o professor Sampaio estava explicando, toda essa gama de procedimentos endoscópicos e quando faz a videolaparoscopia, quando faz a endoscopia, quando bota balão, esse conceito de que um levanta a bola para o outro chutar, como a gente poderia fazer uma comparação, o que interessa é que no final ocorra, aspas, o gol. Ou seja, o que interessa é o resultado final. E no caso do paciente, o resultado final é que ele tenha perda efetiva do seu peso. Né? Então, assim, enquanto a gente aguarda o professor Sampaio se reconectar, essa perda efetiva do peso, ela é importante, porque, assim, atrás da perda efetiva do peso vem a resposta a todas as demais complicações, como pressão alta, o controle do diabetes, a diminuição da dislipidemia, uma melhor qualidade de vida social, enfim, um aumento da longevidade desses pacientes. Vamos imaginar as pessoas que hoje em dia, cada vez mais, a gente está fazendo cirurgias bariátricas em pessoas mais velhas. A gente acabou nem citando antes, mas um paciente com 60, 70 anos de idade, que muitas vezes tem um IMC entre 30 e 35, com obesidade grau 1, e que submetido a um procedimento endoscópico, não que ele vai ficar com 23 ou 22 ou 24 de IMC, mas a redução desse paciente de 32 ou 34 para 28, 27 de IMC vai permitir, por exemplo, que um paciente que não possa mais caminhar por problemas no joelho ou problemas na coluna, ou que muitas vezes teria que fazer cirurgias arriscadas na coluna em função da sua obesidade, eles deixam de fazer essas cirurgias. Eles voltam a caminhar com maior agilidade. Isso permite a esses pacientes cada vez mais ter mobilidade, ter ganho de qualidade de vida. Então, assim, o que interessa no final de tudo é o resultado para o paciente, que esse paciente possa ter um ganho de qualidade de vida, a devolução da sua longevidade. Eu dei o exemplo agora da questão do joelho, né? Mas a gama, o leque de benefícios que esses pacientes têm com a associação da endoscopia é muito grande. Então, eu dei o exemplo, nós falamos agora há pouco sobre o exemplo dos pacientes candidatos a transplante, um paciente que eventualmente tenha 32, 34 e não consiga mais caminhar em função dos seus joelhos, né? Eles podem ter, então, com a redução do peso, eles voltam a caminhar. O professor Sampaio estava falando justamente que outros benefícios da cirurgia endoscópica, dei como exemplo um paciente que eventualmente tenha beirando os seus 70 anos, e cada vez mais a gente tem feito cirurgia bariátrica ou controle da obesidade em pacientes mais idosos, né? Porque hoje 70 anos não é impedimento para ninguém, tem muito paciente com 85, 90 anos que parece um senhor, uma rainha de 65, né? E que muitas vezes, pela idade, eles não podem mais caminhar em função de dores no joelho, e o cara tem 32, 34 anos, 32, 34 de IMC. Então, a cirurgia, o procedimento endoscópico, ele vem nesse momento para ofertar menos risco, muitas vezes, para esses pacientes e diminuir drasticamente o peso, permitindo que, sem grandes procedimentos cirúrgicos, ele volte a caminhar. Né? Esse é um dado muito importante também, acho que a gente tem que levar em conta. A gente sempre tem um estigma de quando se fala em procedimento endoscópico ou cirurgia bariátrica, isso vem de 30, 40 anos atrás, que o risco é assim, um em cada 100, um em cada 50 morrem. Na realidade, não é esses os dados que a gente vê. A mortalidade da cirurgia bariátrica hoje é 1 para cada 2.000, 2.200 pacientes operados. Né? Então, assim, imagina agora com a endoscopia em que esse risco diminui ainda mais. Né? Então, por que, né, esse paciente vai sofrer usando altas doses de insulina, tendo crises de hipoglicemia, muitas vezes morte súbita pelo tratamento do seu diabetes, ou muitas vezes não conseguindo caminhar com medo de algum procedimento. Né? Então, de novo, um levanta a bola para o outro para que o gol aconteça. Ou seja, o gol é o resultado do paciente. Né? Claro. E o resultado
resultado do paciente, a exemplo que a gente estava falando agora, vem com poder caminhar, melhor controle do diabetes, viabilização do transplante. A gente até conversou na segunda-feira, a simples perda de peso do paciente candidato a transplante de rim, isso tem um trabalho aqui em São Paulo mostrando, a simples perda de peso tira boa parte desses pacientes da lista de espera, né? Posterga o transplante desses pacientes. Então, assim, todos esses procedimentos novos, né, quer seja pelo balão, quer seja pela gastroplastia vertical, gastroplastia endoscópica, eles somam o paciente, né? O que interessa é o resultado final. Tenha dúvida. Doutor Zé Arthur, tem uma pergunta em relação à perda do excesso de peso. Se na gastroplastia endoscópica ele é similar, ele é igual à perda do excesso de peso na cirurgia de sleeve por videolaparoscopia? Não é igual, né? Nós não temos, como eu disse, nós não podemos comparar o resultado com a cirurgia, né? O que nós vamos ter é assim, o excesso de peso no sleeve ele pode chegar a 70% do excesso de peso, né? Então, assim, até mais, né? O Fábio pode me corrigir aí, dependendo do paciente, pode chegar até mais de 70%. Mas como no bypass, em torno de 75% da perda do excesso de peso. A gastroplastia não vai fazer isso, tá? A gastroplastia vai chegar lá nos 40%, nos 50% e nos melhores resultados. Por quê? Porque ela não tem a mesma efetividade da cirurgia. De novo, não é competidora da cirurgia, né? Então, por isso que nós não devemos estar indicando para obesidade mórbida, classe 2, classe 3, um procedimento que não vai tirar o paciente da obesidade mórbida. Então, nós vamos estar fazendo um procedimento para ele que ele não vai ter um resultado de tratamento de obesidade mórbida, entendeu? Sim. Isso não quer dizer que, em alguns casos, nós não façamos a gastroplastia endoscópica no obeso que é considerado mórbido. Claro, o professor Fábio acabou de colocar aqui alguns, né? No paciente que vai para uma cirurgia, o paciente que está o paciente tem uma contraindicação cirúrgica. Sim. Né? Tem paciente que tem contraindicação cirúrgica. Então, são situações que nós vamos de maneira, vamos dizer, pontual, a cada caso, fazer a avaliação e colocar. Mas a média é isso que eu coloquei. É 20% do peso total, 22%, e em torno de 40% do excesso de peso. Professor Sampaio, assim, eu sei que a Cláudia deve estar preocupada que o nosso tempo está chegando no final, mas eu queria ouvir um último ponto ainda de ti, que é justamente aqueles pacientes que têm sleeve, fizeram um sleeve, e o sleeve ficou grande nesses pacientes. Ou seja, eles tiveram reganho de peso pós-sleeve, porque o sleeve ficou grande, a técnica utilizada deixou esse sleeve grande, ou esse estômago dilatou, ganhou muito volume depois. Eu acho que o procedimento endoscópico tem um papel interessante aí. Tem, e dá para fazer, é uma indicação, né? Não serve para todos os casos, porque o que ocorre também? Existe uma situação que o movimento da garra, o movimento do porta-agulha no sleeve, se o sleeve for muito pequeno, ou se o sleeve for um sleeve mais apertado, vai dificultar essa confecção desta aplicatura. E como o estômago é operado, nós já temos aderência. Então, pode ser que esta puxada não seja efetiva, mas dá para se tentar. Também é verdadeiro que a utilização da sutura possa ser realizada, inclusive, no bypass, naqueles pautes que existem, naquelas câmaras gástricas que dilataram, aumentaram, que a gente pode reduzir a câmara gástrica. Além da câmara gástrica, reduzindo a anastomose, que é um dos fatores de reganho de peso, é a anastomose dilatar, né? Nos pacientes que vão tendo uma anastomose dilatada ao longo do tempo, a gente sabe que isso pode ganhar peso, né? Então, isso nós estamos falando do reganho, né? E uma outra coisa que se pode usar de maneira endoscópica também no reganho, focando então no paciente pós-operatório, é o uso do argônio, do plasma de argônio, que é um sistema de coagulação, em que se faz uma escarificação, uma fulguração da anastomose, para que essa anastomose seja criada uma retração cicatricial diminuída. Como ela é indicada para obesidade grau 1, ela também acaba protegendo, não sei se eu estou correta, mas acaba protegendo o paciente de progredir para grau 2, para grau 3.
Esse é o ponto. Esse é o gol dentro da síndrome metabólica, as intervenções, sim, eu acho isso. Né? Baseado exatamente quando a internet caiu aqui, eu estava colocando esse assunto que era exatamente nessas duas hipóteses do intestino, proximal e intestino distal, onde nós estamos trabalhando nessas alterações, mudando isto para que haja modificações hormonais que impliquem em respostas metabólicas satisfatórias aos nossos pacientes, independentemente do seu índice de massa, né? Que é o tratamento da síndrome metabólica. Para mim, essa vai ser, a síndrome metabólica vai ter um tratamento diferenciado, promissor, tanto do ponto de vista endoscópico como do ponto de vista cirúrgico. Isso tá, nós estamos às portas desse novo horizonte aí pela frente. É justamente não admitir a progressão da síndrome metabólica, que seja não admitir a progressão da pressão alta, do diabetes, há necessidade de agressividade. Antigamente a gente ia levando, né? Mudava né? Mas isso hoje em dia não se admite mais. É ela que impacta na mortalidade. A mortalidade é às custas da síndrome metabólica, nada mais do que a síndrome metabólica. O paciente obeso não morre porque come, ele morre pela síndrome metabólica que vem da sua obesidade. Exatamente. Bem, mas a live foi excelente. Tivemos aí alguns contratempos em função da chuva, né? Mas assim, acho que foi super esclarecedora. As pessoas têm realmente muitas dúvidas ainda. E eu acho que hoje, assim, a gente pode dirimir muitas dúvidas que as pessoas têm. Como vocês falaram, é mais uma das armas para o arsenal contra a obesidade, que é uma doença, né? Eu só tenho a agradecer, gostaria que vocês se despedissem. Dr. Zé Arthur, deixe seus contatos. Então vamos lá, mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer estar junto com vocês. É muito prazeroso essa conversa entre amigos, né? Espero ter ajudado aí o pessoal que deve ter participado da live. Eu vou deixar aqui o meu contato pessoal, porque eu acho que é mais fácil das pessoas me encontrarem. Podem me ligar para o meu telefone, meu celular, pode entrar no WhatsApp, não tem problema nenhum. É o 981-610-007. Pode entrar em contato comigo. E o do consultório, que é o mesmo consultório do Dr. Fábio, que em decorrência da idade, a gente vai perdendo a memória. Nós trocamos esse telefone e eu nunca me lembro dele. É o 3237-0921. Né? Nossa clínica lá nos Palmões de Vento, na Ramiro Barcelo, 910, conjunto 605. Perfeito. A gente poderia ficar aqui horas conversando, porque as possibilidades são infinitas, né? Com o auxílio de... Na realidade não é auxílio, né? É o tratamento concomitante, quer seja cirúrgico, quer seja endoscópico, né? Exatamente. Eu acho que é justamente essas evoluções que vão ditar todo o futuro da terapêutica. É o robô, é a endoscopia, é os novos procedimentos que estão aí surgindo. E a gente tem que acompanhar essas evoluções, né? E o CAD, eu acho, o Centro de Cirurgia Digestiva aí, na qual o professor Sampaio é um dos fundadores junto, eles sempre primou por justamente a gente estar na vanguarda desses tratamentos todos, né? Fico contente com todos que participaram da live aí e convido que continuem assistindo as nossas lives aí, façam suas perguntas, curtam o site para que a gente possa cada vez progredir mais nesses assuntos. Grande abraço a todos e até a próxima, professor Sampaio. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite.